Amados irmãos, amigos, todos vocês que nos ouvem aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram e em todas as plataformas em qualquer canto do mundo, que a graça e a paz do nosso Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Nós somos da comunidade cristã Justiça Divina e estamos aqui juntamente com o nosso irmão e pastor Estevão Barreto para trazer até vocês a verdade que liberta, menos aquela que está escrita na Bíblia, que foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos, e que muitas vezes foi mudada, mal interpretada ou até mesmo inventada pelos seres humanos ao longo do tempo. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante e vamos refutar uma ideia que muita gente ensina errada, baseada na carta de Paulo aos Coríntios. Muitos dizem que no capítulo 11, versículo 23, Paulo está ensinando a tal de Santa Ceia, como se fosse uma cerimônia obrigatória instituída por ele para ser feita por todas as igrejas. Mas nós, da comunidade cristã Justiça Divina, juntamente com nosso irmão pastor Estevão Barreto, viemos mostrar para vocês, com toda a clareza e amor, que não é nada disso. Vamos explicar tudo passo a passo para que ninguém mais se engane. Primeiro de tudo, vocês sabiam que a expressão Santa Ceia não está escrita em lugar nenhum da Bíblia? Isso mesmo, essa é uma expressão que os homens criaram anos depois para chamar uma cerimônia que eles mesmos inventaram. Na palavra de Deus não existe esse termo, não existe essa definição. Então, o que existe de verdade é o que está escrito, e é isso que vamos ler e entender hoje. Vamos começar lendo desde o versículo 17 desse mesmo capítulo 11, porque muita gente pula o começo e vai direto para o meio, e é aí que acontece o erro de interpretação. Olhem o que Paulo diz: "Mas nisto que vou dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque primeiramente, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte o creio, porque é necessário que haja também heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Quando, pois, vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antes a sua própria ceia, e um tem fome, e outro está embriagado. Pois não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo." Gente, olhem o que está escrito aqui. Paulo começa dizendo claramente: "Nisto que vou dizer, não vos louvo." Ele não está ensinando algo novo, não está instituindo nenhum ritual, não está mandando fazer nada. Ele está cortando, ele está repreendendo a igreja de Corinto, porque eles tinham feito tudo errado. E o que eles tinham feito? Vamos entender a história. Os irmãos de Corinto tinham recebido as Escrituras, tinham lido sobre a Páscoa judaica, tinham ouvido falar que Jesus também comemorou essa festa com seus discípulos na noite antes de ser entregue. Então eles pensaram: se Jesus fez, nós também vamos fazer. Mas eles não entenderam o sentido, não entenderam o contexto, não entenderam o que aquilo significava. E tentaram repetir a Páscoa, mas fizeram tudo da forma errada. Como Paulo contou ali, quando eles se reuniam, cada um levava sua própria comida, o seu próprio vinho, e comia antes de todo mundo. Uns ficavam cheios, até embriagados, e outros ficavam com fome, sem ter o que comer. Uns desprezavam os outros, não esperavam ninguém, não tinham carinho, não tinham comunhão, não tinham amor. Eles transformaram aquilo em algo que dividia o povo, que envergonhava os pobres, que não tinha nada a ver com o que Jesus tinha ensinado. Paulo ficou muito triste com isso e disse claramente: "Quando vos ajuntais assim, não é para comer a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, que é a reunião de amor, de comunhão e de compartilhamento, não pode ser feita desse jeito. Se fosse para fazer um jantar de verdade, uma refeição entre irmãos, todos tinham que chegar juntos, esperar uns aos outros, dividir o que tinham, comer e beber todos juntos, sem ninguém ficar para trás, sem ninguém ser desprezado." Depois de repreendê-los e mostrar o erro que eles tinham cometido, Paulo começa a contar como realmente foi aquela noite em que Jesus esteve com seus discípulos. Olhem o que ele diz no versículo 23. "Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim."
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo concerto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amados, prestem muita atenção aqui. Paulo não estava lá naquela noite. Ele não viu, não ouviu, não esteve presente. Ele mesmo diz: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele estava contando uma história, ele estava relatando o que aconteceu, o que ele tinha recebido como revelação, ou o que os próprios apóstolos tinham contado para ele sobre aquele momento especial. Ele não estava mandando: agora vocês têm que fazer isso todo mês, todo ano, de tal jeito, com tal pão, com tal vinho. Ele estava apenas lembrando para eles como foi que Jesus fez, qual foi o verdadeiro sentido daquele momento, para que eles entendessem que o que eles tinham feito estava completamente errado, muito diferente do que Jesus tinha vivido e ensinado. E tem outro detalhe muito importante: Paulo estava escrevendo uma carta. Ele não estava em Corinto, ele estava longe, enviando a sua mensagem por escrito para os irmãos de lá. Então, quando ele diz: Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, ele não estava segurando pão nem vinho na mão, ele não estava diante deles fazendo um ritual, ele estava falando de forma simbólica, ele estava falando sobre o que aquilo representava de verdade. E o que representava, ele mesmo explica logo depois, quando fala: Portanto, quem comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E completa: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitos pensam que ele está falando de se preparar para comer um pedacinho de pão ou beber um gole de vinho em uma cerimônia, mas não é nada disso. Ele está falando do sentido espiritual do que aquilo simboliza. O pão que Jesus partiu representa ele mesmo, que é o pão da vida. Como está escrito no Evangelho de João: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, quando Paulo fala de comer desse pão, ele está falando de receber a palavra de Deus, de se alimentar dos ensinamentos de Jesus, de aceitar o seu sacrifício e viver conforme ele ensinou. E quando ele fala de fazer isso indignamente, ele quer dizer o seguinte: como é que eu posso receber a palavra de Deus, que é cheia de amor, de justiça, de verdade e de exortação, e continuar vivendo em pecado? Como é que eu posso ouvir o que Deus manda, saber o que é certo e o que é errado, e continuar fazendo o que é mal, sem mudar de vida? Essa é a verdadeira indignidade. Não é por causa de como você segura o pão, ou quando você faz, ou o que você usa. Meu Deus! A indignidade real é receber o alimento espiritual, que é a palavra que salva e transforma, e continuar andando nos caminhos do mal, sem se arrepender, sem mudar o coração e a atitude. Se eu ouço a verdade, se eu sei o que Deus quer de mim e continuo fazendo o que é errado, sem me corrigir, então eu estou sendo indigno de receber essa palavra, porque ela serve para mudar a nossa vida, para nos ensinar, para nos guiar. Se eu recebo ela e não mudo, eu estou desprezando o que Deus me deu. Essa é a exortação que Paulo deixou, amados. Então vamos entender de uma vez por todas o que temos em 1 Coríntios 11. Paulo não ensinou nenhuma cerimônia nova. Ele estava corrigindo um erro que eles tinham cometido. Eles tentaram repetir a Páscoa de forma errada, dividindo o povo, desprezando os irmãos e sem amor. Paulo contou como foi a noite da traição apenas para lembrar qual era o verdadeiro sentido daquele momento. Ele não estava mandando fazer ritual nenhum, porque ele estava escrevendo uma carta, longe deles, sem pão nem vinho na mão. Quando ele fala do pão, ele está falando de Jesus, o pão da vida, que é a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. A verdadeira indignidade é receber essa palavra e não mudar de vida, saber o certo e continuar fazendo o errado. Quem ensina que Paulo instituiu a Santa Ceia ali está interpretando tudo errado, está pegando uma repreensão e transformando em regra, está pegando um relato histórico e transformando em ritual obrigatório. Nós, da comunidade cristã Justiça Divina, juntamente com o nosso irmão, pastor Estevão Barreto, queremos que vocês entendam que tudo o que Deus quer de nós é amor, é sinceridade, é mudança de coração e obediência à sua palavra. Não são rituais, não são cerimônias, não são datas marcadas. É viver a verdade todos os dias. Lembrem-se sempre, tudo o que fazemos, tudo o que ensinamos,
é para a glória de Deus.